Bom dia a todos, clientes e investidores da XP Investimentos. Estamos dando início à nossa reunião matinal. Os mercados ontem operaram sem uma tendência definida, operaram bem lateral. Podemos dizer que foi um dia bem morno, sem notícias muito relevantes, mas assim mesmo o Ibovespa fechou em campo positivo com uma sinalização altista. Hoje os mercados continuam sem tendência, parece que os mercados estão aguardando a importante agenda macroeconômica de amanhã, quando nós teremos dados da China de PIB, inflação, vendas ao consumidor, produção industrial, uma bateria de indicadores da economia chinesa que pode ditar o rumo do motor econômico mundial. Os mercados hoje operam em leve queda na Europa, os futuros dos Estados Unidos também estão operando em leve queda e o nosso futuro aqui já abriu com uma leve sinalização de baixa, apontando aí para os negócios também abrirem na Bovespa em campo negativo. Eduardo, o dia ontem foi de leve alta, hoje estão operando em leve queda, sem tendência definida, mercado completamente lateral. O que precisa acontecer aí para o mercado pegar uma tendência e definir o rumo dos próximos dias? Bom dia. Bom dia, Rossano. Bom dia, XP. O que acontece, sim, a melhor definição realmente do pregão de ontem foi como você falou, foi um dia morno. Um dia a gente pode ver muito bem pelo candle deixado, foi um dia de volatilidade baixa, um dia de volume também bastante abaixo da média, sem levar em conta o último dia que foi um dia de exercício com volume maior que a média normal. Mas assim, o que a gente precisa é, primeiramente, romper de novo os 71.200 pontos no curto prazo, o que vai dar um rompimento que no gráfico intraday, de um triângulo nos 60 minutos, no gráfico de 1 hora. E esse rompimento, sim, se a gente conseguir, é o que vai dar abertura para aquela resistência nos 72 mil pontos, que é o que a gente ainda está tentando romper antes do histórico. Antes do rompimento do 71.200, no intraday pelo menos, e a abertura para os 72 mil, até lá eu diria que a tendência ainda é ficar parado, mas tenho fé ainda que a gente vai conseguir, porque a terciária, tecnicamente, puramente falando, ainda é uma terciária de alta. Ok, obrigado. Ricardo, destaques do mundo de commodities. Pois é, Rossano, enquanto as bolsas trabalham de forma um pouco mais fracas hoje, o mercado de commodities está bem positivo, né? De uma forma geral, as commodities registram boas altas hoje, refletindo dois pontos principais. Primeiro, a queda do dólar. O dólar perdendo um suporte importante perante as principais moedas, especialmente perante o euro, na manhã de hoje. E caso isso se confirme, realmente isso pode ser um trigger importante aí para a movimentação do mercado de commodities no curto prazo. Então, o mercado é bastante atento a isso hoje e também na expectativa dos dados aí da China amanhã. Alguns reportes aí extraoficiais já comentando a possibilidade de um PIB bem robusto aí em 2010, acima de 10%. Isso chama atenção no mercado e naturalmente aí traz o suporte das commodities. Então, a princípio, a expectativa é um dia bem positivo aí para o mercado de commodities no dia de hoje. Ok, obrigado. William, destaque corporativo. Bom dia, Rossano. Bom dia, investidores. A gente tem um destaque aí, chamar atenção para as ações da Vale Fertilizantes. O que acontece? Foi aprovado hoje, na verdade ontem em AGE, a incorporação da Vale Fosfatados. Na verdade, a gente tinha uma estrutura societária um pouco complexa, no qual a Vale detinha a maioria, 80% do capital da Vale Fertilizantes, a antiga Fosfértil, através de três empresas. A Vale Empreendimentos, a NAC Mineração e a Vale Fosfatados. O que acontece é que a Vale está buscando simplificar essa estrutura societária. Com isso, a Vale Fertilizantes, tá, que é a empresa controlada, essa pela Vale, que tem as ações na Bolsa, ela vai incorporar a totalidade das ações dessa outra empresa que também era da Vale. Em suma, o que isso representa para o acionista minoritário? Tá? Vai haver um aumento de capital da empresa, ou seja, a empresa que antes tinha um patrimônio líquido na casa de 1,9 bi, passa a ter uma empresa que tem um patrimônio líquido na casa de mais de 4 bilhões de reais. Tá? Isso porque essa empresa, a Vale Fosfatados, tinha uma série de outros ativos, tá? Também no segmento de fertilizantes, tá? Dos quais a Vale havia comprado da Bunge, que é uma importante empresa, um importante player desse setor. Então a nova empresa ela vai incorporar todos esses outros ativos que também estavam na Vale Fosfatados, ou seja, a Vale Fertilizantes passa a crescer de tamanho com essa entrada da Vale Fosfatados. Obviamente que também tem uma contrapartida que é a diluição existente aí nessa entrada da Vale Fosfatados dentro da Vale Fertilizantes em função do aumento de capital, ou seja, são novas ações ordinárias emitidas para que essas ações, para que a Vale Fosfatados entre dentro da Vale Fertilizantes. Então isso vai gerar um efeito de diluição para os minoritários, que acaba que normalmente o mercado não gosta muito de eventos de diluição, mas olhando para o que entrou dentro da Vale Fertilizantes, a gente vê que faz todo sentido, muitas sinergias vão ser criadas,
Inclusive os ativos são muito próximos na região de São Paulo e Minas Gerais. O ganho de market share no mercado de fertilizantes vai ser muito grande, vai ser muito positivo para a Vale Fertilizantes. Então, olhando para o médio e longo prazo, faz todo sentido estrategicamente e é muito positivo para os acionistas e para as ações da Vale Fertilizantes. No curto prazo, eventualmente, pode sofrer em função desse efeito que eu falei de diluição. Ok, William, ficaremos de olho no comportamento das ações da Vale Fértil no dia de hoje. Esses são nossos destaques do dia. Em termos de agenda macroeconômica, nós temos no exterior resultados corporativos, com destaque para os números da Goldman Sachs, que serão divulgados hoje. E internamente, o Copom se reúne no seu segundo dia de reunião para definir a nova taxa de juros. Mais uma vez, a nossa expectativa é para um aumento na taxa Selic de 0,5 ponto percentual. Provavelmente o anúncio será feito somente à noite e vai repercutir nos negócios do pregão de amanhã. Essas são as notícias do dia. Muito obrigado a todos. Até amanhã, pessoal.